A próxima questão é sobre comparação de frações. Tem umas frações aqui que você tem que identificar quais são, que eles estão dizendo aqui, e tem que colocar essas frações na ordem. Assim, ó. Olha, comparação de frações é uma coisa fácil de fazer, mas isso aqui não é coisa exclusiva de Colégio Militar de Belém, não. Caiu ano passado isso aqui, sabe onde? Colégio Militar de Brasília. Tem uma questão lá dos 7 anões, e cada anão tinha uma fração correspondente. Tinha que colocar todo mundo em ordem, tá? Então, tem que identificar as frações e colocar elas na ordem. Claro que você tem que saber o que é esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de menor. Aqui, por exemplo, quer dizer que 9 sobre 20 é menor do que 7 sobre 12, que, por sua vez, é menor do que 5 oitavos. Isso é o que está escrito aqui. Então, é claro, é só você lembrar que a parte que está aberta está sempre voltada para o maior, né? E, claro, tem que conferir se isso está certo. Então, vamos lá. O que ele fala aqui? 3 alunos do 6º ano do Colégio Militar de Belém, após uma aula de matemática, estavam conversando sobre o conteúdo de frações. Cada um deles propôs aos demais uma situação que envolvesse fração. Observe os problemas propostos. Aqui, cada um está falando uma coisa. Esse aqui está falando o seguinte. Uma barra de chocolate tem 8 partes. Se eu comi 3 partes, qual a fração que representa o que restou? Isso é muito fácil, hein? Olha aqui, se você tem uma barra de chocolate dividida em 8 partes. Vamos dividir em 8 partes aqui. Dividir ao meio. Agora, cada metade eu dividi ao meio e cada pedacinho eu também dividi ao meio. Assim, a barra de chocolate ficou dividida em 8 partes. Ele falou, como a barra tem 8 partes, se eu comi 3, ó, comeu 3. Então, isso aqui ele comeu, isso aqui ele comeu, isso aqui ele comeu. Isso aqui não existe mais. Só existe isso aqui agora. É o que sobrou. Ele quer saber o quê? Qual a fração que representa o que restou? Isso aqui é o que restou. Que fração é essa? É 5 de um total de 8. Então, essa tal fração que ele está falando aqui, que representa o que restou, é 5 oitavos. Portanto, ele está falando aqui sobre a fração 5 oitavos. É a fração desse aluno aqui. O que a menina está falando? Nossa sala tem 20 alunos, sendo 11 meninas. Qual fração representa a quantidade de meninos? Olha só, se são 20 alunos e são 11 meninas, então a gente tem aqui meninas. Falou que são 11. Já que o total é 20, quantos são os meninos? É o restante. Meninos, sendo o total 20, quanto é que sobra aqui para os meninos? São 9 meninos. Então, a sala é assim, tem 9 meninos e 11 meninas. Aí a pergunta, qual fração representa a quantidade de meninos? Então, que fração é essa? Pega a quantidade de meninos, que é 9, e vai dividir pelo total, que é 20. Então, 9 sobre 20 é a fração que representa a quantidade de meninos. A fração dela é essa aqui, 9 sobre 20. Desse aqui, 5 oitavos, né? E esse aqui está falando o seguinte. 5 em um total de 12 alunos não gostam de matemática. Qual a fração que representa a quantidade dos alunos que gostam de matemática? Então, vamos lá. Quantos são os alunos? 12. 12 alunos. Ele falou que 5 são os que não gostam. Olha aqui. 5 em um total de 12 não gostam. Então, 5 não gostam. Então, ele quer saber os que gostam, o contrário, é o contrário aqui, né? Então, são 12, 5 gostam, os outros, que são 7, são os tais que gostam de matemática. Gostam. Claro que você não pode ter meio termo aqui, né? Tem que supor, ou gosta ou não gosta, ou uma coisa ou outra.
Senão não daria para resolver o problema, né? Então, qual é a fração que ele pergunta aqui? Ó, qual a fração que representa a quantidade de alunos que gostam? Então, são 7 alunos de um total de 12. Então, 7 de 12 é a fração que corresponde lá aos alunos que gostam de matemática. Então, 7 sobre 12. A fração desse é 7 sobre 12. E você tem que fazer isso aqui com muita atenção para não errar a questão, né? Tem que fazer com atenção, porque ele fala uma coisa e pergunta o contrário, tá vendo? Para te confundir mesmo. Então, quais são as frações envolvidas aqui? As frações envolvidas são 5/8, 7 sobre 12 e 9 sobre 20. São as 3 frações envolvidas. Aí ele pergunta o quê? A alternativa que mostra as respostas dos problemas em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior. Então, de cara, a gente está vendo aqui frações que estão furadas. Ó, 3/8 não tem, é 5/8. Eu vou já arriscar isso aqui. Não tem 3/8. Aqui também tem 3/8. Isso aqui está furado. Os números que aparecem, as frações que aparecem, são essas aqui. 5/8, 7/12 e 9/20. Aqui tá certo e aqui tá certo. Só que tá fora de ordem. Tem que colocar na ordem ainda. Então agora a gente recaiu no seguinte problema: pegar essas 3 frações aqui e colocar em ordem crescente. Como é que se coloca frações em ordem crescente, hein? Você teria que ter todas elas com o mesmo denominador. Só que esse jeito aqui é um pouquinho mais trabalhoso, né? Você colocar todo mundo aqui com o mesmo denominador, dá para fazer assim também. Mas eu vou fazer de um outro jeito mais fácil, sabe qual é? É converter isso aqui para decimal. Que é muito fácil converter para decimal, é só fazer a divisão. E com decimal fica fácil ver quem é maior e quem é menor. Vamos fazer essas contas aqui, ó. 5/8. Quem é 5/8? 5/8. 5 dividido por 8 dá 0. Acabaram os algarismos, coloco aqui uma vírgula. Não tem mais algarismo, agora eu vou colocando 0. 50 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Então, vou ficar aqui com o resto 2. Posso abaixar mais um 0. 20 dividido por 8 dá 2. Resto 4. Abaixa mais um 0, vai ficar 40 por 8, que é 5. Então, essa primeira aqui é 0,625. Vou anotar. 0,625. Vou fazer a mesma coisa com essa e com essa. Ó, vou anotar aqui que tem mais espaço. Ó, essas frações. Essa aqui a gente viu que é isso? 0,625. A próxima é 7 sobre 12. Então, 7 sobre 12. 7 sobre 12. Ó, 7 dividido por 12 dá 0. Resto 7. Acabaram os algarismos. Então, entra a vírgula aqui. Então, posso colocar um 0. 70 dividido por 12... Ó, 60 é 5 vezes 12. Então, isso aqui dá 5. 5 vezes 12, 60. Para 70, resto 10. Agora, eu posso abaixar mais um 0. 100 dividido por 12 dá 8. 8 vezes 12 dá 96. Então, isso aqui dá 8. 8 vezes 12, 96. Então, resto 4. Posso colocar aqui mais um zerinho para ficar com mais uma casa decimal? Não precisa, né? A gente já tem com o valor aqui bem aproximado. 0,58. Mas se eu quisesse abaixar mais um 0, 40 por 12, ia dar 3. Pronto, 0,583. Aqui vai dar um resto 4. 0,583. 0,583. É o valor aproximado dessa fração aqui. E daqui a gente já viu que essa é menor do que essa, né? E essa aqui, 9 sobre 20. 9 sobre 20 é fácil. 9 sobre 20. 9 sobre 20 dá 0. Acabaram os algarismos, então coloco a vírgula. Agora eu posso colocar um 0. 90 dividido por 20 dá 4. 4 vezes 20, 80. Então aqui resto 10.
Agora baixa um zero, 100 dividido por 20 dá 5. Então 0,45, deu divisão exata, 0,45. Então, dessas três frações aqui, quem é a menor e quem é a maior? A menor de todas, ó, tem que colocar a ordem do menor para o maior, né? A menor de todas é essa aqui, ó. Por aqui você vê fácil, 0,45. Essa é a menor. E a maior é essa aqui, ó. Então a gente tem a menor de todas e aqui a maior de todas. Colocando na ordem vai ficar como isso. Essa primeiro, 9 sobre 20. Aí eu coloco aqui a segunda menor, que é essa, 7 sobre 12. Que deu isso, né? E a maior de todas é essa, que é 5 oitavos. 5 oitavos. Então essa é a resposta, colocando as alternativas na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então essa, depois essa, depois essa. Onde é que tem isso? Olha aqui, 9 sobre 20, que é menor que 7 sobre 12, que é menor que 5 oitavos. Essa aqui é correta. As outras duas estão fora da ordem, né? Então, a resposta correta é a letra E de eco.